Fibromialgia existe, muitos médicos não acreditam nessa doença, mas sim, ela pode causar muito sofrimento por conta de suas dores. Então acompanhe esse vídeo, saiba mais ainda sobre essa situação e o que acontece no seu cérebro levando a esse tipo de sofrimento. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, ajude, contribua com esse canal e com um material que ele ajuda muitas pessoas a esclarecer, a tirar dúvidas, a conhecer curiosidades sobre o nosso cérebro, sobre dor, hipnose e neurociência. Então, se inscreva se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações. Hoje nós vamos falar aqui sobre fibromialgia. Fibromialgia, ela não é considerada uma doença em si. Nós chamamos, na parte médica, como síndrome fibromiálgica. A fibromialgia, de modo mais simples, ela é uma situação que leva muitas pessoas a sofrerem com dores espalhadas pelo corpo todo. Essas dores, geralmente, elas são quase diárias, de média a forte intensidade, e que acabam atrapalhando a funcionalidade, ou seja, atrapalhando a vida dessas pessoas, seja nos seus relacionamentos pessoais, família, no trabalho, nos estudos. E essa dor ela acaba, consequentemente, levando o indivíduo a ter comprometimentos graves que vão interferir em várias outras áreas, outras situações. Muitas vezes as dores elas são acompanhadas de quadros de desânimo, depressão, ansiedade. A própria dor, por ser dor crônica, ela já pode, por si só, levar o indivíduo a ter algum comprometimento do ponto de vista emocional. Então é comum você identificar pacientes com dor crônica com depressão, por exemplo. E a própria depressão ou ansiedade, ela pode ainda assim piorar as dores, entrando num ciclo vicioso que vai se mantendo. Além das queixas de dor, depressão ou quadros emocionais envolvidos, o paciente, quando tem essa situação, esse paciente ele também acaba comprometendo a qualidade do seu sono. Então, outra queixa que é bastante comum, bastante frequente, é o indivíduo sofrer com insônia. Normalmente, que tipo de insônia acontece? Normalmente, esses indivíduos eles têm uma dificuldade de iniciar o sono. Quando demora para dormir, esse sono ele acaba sendo um sono de má qualidade. É um sono mais leve, mais superficial e costuma ser um sono fragmentado. Ou seja, o indivíduo ele tem a noite interrompida várias vezes, por vários despertares. E quando ele desperta durante a noite, ele muitas vezes tem dificuldade de retomar o sono. E o que acontece é que muitas vezes ele acaba acordando efetivamente mais cedo. A sensação de que não descansou direito ela é bastante frequente. O indivíduo ele passa um dia completamente comprometido, não apenas pelas dores, mas também pela noite ruim de sono. Então passa a ter muita moleza, indisposição, falta de ânimo para poder realizar suas tarefas as mais simples que sejam. E uma coisa que é ruim disso tudo é porque o próprio sono, quando ele é fragmentado, o próprio sono picotado, ele por si só tende a causar mais tensão muscular e consequentemente, mais dor. Então tudo isso acaba entrando num ciclo de perpetuação de dor e que vai se agravando e progredindo com o passar do tempo. Esses indivíduos, normalmente, eles sofrem de dores durante anos. Então muitos pacientes com fibromialgia, eles acabam realmente tendo essas queixas de dor, insônia, alterações emocionais que se perpetuam por anos, e esses pacientes comumente passam de médico em médico, fazendo vários diagnósticos e sem um tratamento específico para a sua condição. Nós chamamos de síndrome fibromiálgica porque é comum esse paciente, não que ele tenha a doença fibromialgia, mas muitas vezes outras causas são, por exemplo, pacientes que começam com uma dor na coluna, por problema de hérnia de disco, por exemplo, ou até mesmo síndrome do túnel do carpo. Então vamos pegar um exemplo, por exemplo, um paciente com síndrome do túnel do carpo. Eu não vou dizer que esse paciente com síndrome do túnel do carpo ele vai evoluir com fibromialgia. É um exemplo. Por exemplo, esse paciente com dor aqui no punho, por conta do túnel do carpo, ele não faz o tratamento adequado e com o passar do tempo, essas dores elas podem se espalhar para o braço
e de repente essas dores que vêm no braço vêm aqui para o ombro, para a cervical. E quando ele vai observar, essa dor ela já está espalhada pelo corpo. Então, quando nós pegamos na clínica de dor um paciente com fibromialgia, ele já se apresenta com a dor espalhada pelo corpo todo. E muitas vezes a gente vai fazendo um trabalho de, ao longo do tempo, tentar identificar onde começou, como começou essa situação. Se foi o túnel do carpo, ou se foi um problema na coluna, ou se foi alguma tendinopatia, uma tendinite por esforço repetitivo, aquelas pessoas que trabalham digitando muito, ou se foi um quadro de neuropatia, por exemplo, uma neuropatia diabética. E são várias situações que podem levar a um quadro de fibromialgia. É comum encontrarmos fibromialgia em pacientes, por exemplo, como eu já falei, esses que a gente falou, mas tem também, por exemplo, pacientes que têm síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, lúpus, hipotireoidismo. É uma infinidade de várias situações onde, nestes cenários, pacientes eles podem acabar tendo dor difusa, insônia e alterações emocionais. Ou seja, é uma situação bastante complexa, envolvendo vários cenários e, logicamente, o tratamento ele não é apenas com uma técnica, não é apenas um tipo de medicamento, não é apenas um grupo, só medicamento que vai resolver. O tratamento da fibromialgia é um tratamento que ele envolve várias abordagens, é um tratamento que ele é multidisciplinar. Então, num grupo de dor, numa equipe de dor, nós vamos abordar esse paciente com medicamentos, logicamente. Além dos medicamentos, fisioterapia, parte de reabilitação que vai ser principal, vai ser um dos principais recursos terapêuticos que vamos usar nesse paciente. Eu já vou explicar por quê, o que acontece no cérebro que faz com que isso seja importante. Apoio psicológico. Então, pacientes com fibromialgia, normalmente eles precisam do acompanhamento psicológico. Então, psicoterapia, técnicas que vão facilitar também com relaxamento, meditação, yoga, hipnose, são outros recursos que podem ser usados. A acupuntura, ela também tem uma ação muito boa, muito importante no controle desses pacientes. E o que nós fazemos além disso, né, em alguns casos, nós acabamos indicando também, às vezes, realização de bloqueios anestésicos, ou seja, bloqueio venoso, né, com anestésicos, ou realização de procedimentos que muitas vezes vão como objetivo dessensibilizar, tirar, enxugar o máximo dessas dores. Mas o que acontece no cérebro que faz com que esse paciente ele sofra, né, com essa dor difusa? Às vezes a dor começou aqui no braço, com o túnel do carpo. E o que de repente aconteceu que fez com que ele espalhasse essa dor pelo corpo todo? Uma situação que é comum e que tem sido identificada nesses pacientes é o envolvimento de uma área do cérebro chamada tálamo. O tálamo é uma região no nosso cérebro que ele coordena todas as informações que estão vindo do corpo até o córtex cerebral. Quando essa informação chega no córtex cerebral, é onde você tem a consciência e a percepção de alguma determinada informação. Por exemplo, se eu toco numa chapa quente, eu só vou sentir o toque, a sensação da chapa quente, quando essa informação chega lá no córtex cerebral. E o tálamo é que vai fazer com que essa informação ela possa ir ou não até o córtex. Se o tálamo ele bloquear essa informação, eu posso acabar me queimando e nem vou sentir e muitas vezes vou acabar sofrendo lesões. O paciente com fibromialgia, por exemplo, aquele que eu falei do túnel do carpo, ele deixou essa informação passar pelo tálamo e lá no tálamo chegou lá no córtex cerebral e falou: o seu punho da mão esquerda está doendo. Só que acontece que, com o passar do tempo, essa informação, o tálamo, ele vai disparando os sinais de alerta mais e mais intensos e esses sinais eles vão se espalhando. Né? Não adianta eu falar só para o Benedito que o punho dele está doendo. Vamos espalhar essa dor pelo braço para ver se ele dá um pouquinho mais de atenção para isso? Então começa a doer o braço. E se eu não der bola para aquilo, vai espalhando pelo ombro, pelo corpo. E dessa forma, o tálamo ele faz com que muitas informações do nosso corpo cheguem de forma exagerada no cérebro. Então, o paciente com fibromialgia, ele fica sensível muitas vezes para o toque. Às vezes isso, por exemplo, um toque simples que não causaria dor, passa a causar extremo desconforto. A sensação do tecido da roupa na pele, às vezes um movimento. Então, muitas vezes, quem tem fibromialgia, às vezes não consegue nem se movimentar adequadamente. Ou seja, todas essas informações chegam de forma muito intensa no cérebro. E elas precisam ser moduladas.
Essa modulação do funcionamento dessas informações, a modulação do tálamo, ela é feita através de medicamentos. Os medicamentos que muitas vezes nós usamos são medicamentos controlados, são antidepressivos, anticonvulsivantes, são medicamentos que muitas vezes quando passamos para um paciente, o paciente fala, nossa, o doutor acho que deve estar doido, deve estar se enganado, passou para mim um antidepressivo para dor? Por quê? Justamente por isso. Esses medicamentos, o antidepressivo, anticonvulsivante, entre outros, eles têm uma ação no cérebro, nessa passagem de informação para o córtex cerebral, modulando essa informação. Por isso, o seu médico, ele costuma passar esse tipo de medicamento. Além dos medicamentos como esse, você pode usar outros para controle de dor, analgésicos. Geralmente, às vezes, analgésicos mais fortes. Às vezes você precisa usar opioides, que são derivados de morfina, né? Como a codeína, tramadol, a buprenorfina, entre outros. Mas o seu médico ele vai avaliar exatamente o quanto isso pode realmente ajudar ou não. Você deve sempre, através de uma avaliação médica e multidisciplinar, escolher qual que é o melhor caminho para isso. E além disso, o que acontece? Porque eu falei da fisioterapia, exercício físico. Atividade física, ela é muito importante, ela é fundamental para que você consiga controlar as dores da fibromialgia. Mas aí você fala, mas doutor, eu tô com dor, eu não consigo nem me mexer, quanto mais fazer exercício. Sim, o início da atividade física, ele pode sim ser doloroso, pode ser sofrido, mas passando determinado tempo, essa própria ativação de áreas do cérebro envolvidas com controle motor, no córtex motor, eles vão liberar substâncias analgésicas no seu cérebro e começam por si só a diminuir a intensidade dessa informação que está chegando no córtex e diminuir a dor. Então a atividade física, ela vai fazer com que o seu cérebro, por si só, produza controle de dor, através da liberação de endorfinas, encefalinas, que são substâncias analgésicas naturais que todos nós temos e produzimos no nosso cérebro. Então a atividade física ela é fundamental. E para conseguir você se exercitar, é claro que você tem que controlar, modular parte dessa dor para você iniciar o trabalho. Muitas vezes você, através de realização de procedimentos, como eu falei do bloqueio anestésico, ele vai facilitar esse percurso. E outro recurso que nós usamos é a hipnose. A hipnose ela pode modular essa função do tálamo e ela também modula outras áreas do cérebro e também fazem com que você consiga não apenas diminuir a intensidade da dor, como facilitar o processo de reabilitação. Ou seja, o tratamento dessa situação desse paciente é sempre multidisciplinar. E não é porque é uma dor que vai demorar muito tempo, uma dor crônica que você tenha, que ela seja intratável, ela é tratável. Embora a fibromialgia ela muitas vezes não tenha uma cura definida, mas nós conseguimos hoje, através da medicina e de vários recursos, diminuir muito essas dores. Diminuir ao ponto onde elas podem até mesmo nem serem notadas ou percebidas pelo paciente. Então, se você quer saber um pouquinho mais, manda sua pergunta, coloque aí no comentário dúvidas sobre fibromialgia, sobre tratamento. E também, se você conhece pessoas que sofrem desse mesmo problema, compartilhe aqui esse vídeo. Deixe o seu like, isso é muito importante para que o YouTube ele identifique esse conteúdo como conteúdo relevante e dispare para mais e mais pessoas. Então, agradeço a sua participação e nos vemos até um próximo vídeo. Tchau, tchau!